Nesta rodada, o Flamengo é o maior favorito e será a base dos times. Muitos cartoleiros estão em dúvida aí se ainda dá para confiar em Tiquinho Soares e Rafael Veiga. Nesse vídeo, eu vou analisar a rodada 16 do Brasileirão, montar o esboço do nosso time e passar as dicas para vocês mitarem na rodada 16 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal você encontra sempre muito conteúdo sobre o Cartola FC, Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, né? Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo aqui sem enrolação, que é a rodada 16, mas antes eu gosto sempre de mostrar o desempenho do nosso time na rodada anterior, né? Na rodada 15. Eu acho que a gente foi muito bem, eu considero até que a gente deu uma minimitada, né? Estou mostrando para vocês a nossa pontuação na rodada aí, foi 93,05 pontos, a média dos cartoleiros foi 57,17, então a gente ficou bem acima da média aí, inclusive comparando com o pessoal aí que joga as outras ligas também, outros youtubers, a gente foi muito bem nessa rodada, então eu considero uma minimitada. Eu acho que a gente acertou bastante coisa, eu falei, né, que o capitão ia fazer muita diferença, a gente falou que o Vitor Roque era o cara que tinha maior potencial realmente dos três atacantes ali, apesar de todos estarem no nosso time, eu achava que tinha potencial, e a gente cravou o Vitor Roque, foi muito bem. A gente acertou ali, falou da unanimidade do Marlon, e acertou que o segundo melhor potencial era do Di Plácido. Meio de campo, falei que ia fazer diferença, a gente cravou o Eric ali, não o Vitor Bueno, né? O que não deu certo foi o Brits aqui, que a gente dobrou com o Titi, né? Mas ainda assim não foi um grande problema. Eu acho que o Fortaleza realmente teve o potencial de SG, foi uma falha específica do João Ricardo. Então acho que foi ok, a gente acertou bastante a SG da rodada. Mas o que que eu fiquei muito arrependido, vou até mostrar para vocês aqui uma coisa, para quem não conhece o canal, a gente sempre mostra o dossiê da rodada, né? Monta o dossiê da rodada, a gente mostra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, é só você entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá na descrição o link, e a gente mostra aqui esse dossiê, monta esse dossiê e mostra para vocês, que tem muita análise estatística, tá? E uma coisa que foi interessante aqui, pegando a análise do meio de campo, foi o seguinte, a gente faz a análise do meio de campo, né, com esse mapa. E o Botafogo aparecia aqui com grande destaque, e o Flamengo estava aqui embaixo, né? O Fluminense não tomava muito gol de meia. E a gente foi teimoso aí, botou a Arrascaeta em vez de Eduardo, senão a gente podia ter passado de 100 pontos, né? Mas enfim, comenta aí como é que foi sua pontuação, se você acha que minha pontuação aí foi uma mitada, uma mini mitada mesmo. E como é que vocês foram? Passaram de 100 pontos na rodada? Como é que foi, né? Deixem nos comentários que eu gosto bastante. Bom, vamos falar um pouquinho da próxima rodada, né? A gente vai falar um pouquinho dos confrontos, olhando o nosso dossiê, os dados estatísticos. Lembrando sempre aqui, o pessoal que já conhece o conteúdo, gosta do nosso conteúdo, deixa aqui o like, né? Ajuda demais a espalhar o conteúdo para mais pessoas. Quem é novo, espera para ver se gosta de verdade do conteúdo, depois deixa o like. Inclusive o canal cresceu bastante aí, pessoal. A gente chegou às 4.000 horas que eu estava esperando, agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando bastante o canal. Cresceu muito no último mês que a gente começou a fazer essas análises mais detalhadas. E deu resultado tanto em visualização, pessoal curtindo bastante o vídeo, deixando os comentários aí, como resultado também, nosso time tem pontuado muito bem nas rodadas, né? Mas enfim, vamos lá. Destaque interessante que a gente tem, a rodada é no sábado, né? Os primeiros jogos são Flamengo e América Mineiro, Palmeiras e Fortaleza, né? Então, muito legal que a gente vai ter a escalação desses dois times, né? A gente vai fazer nossa live aí às 2h30 da tarde, nossa tradicional live. Vamos pegar a escalação desses times, vai ser muito importante a gente ter as escalações para poder escalar, né? Para analisar um pouquinho a rodada, eu gosto de usar o nosso dossiê, né? Então, a gente faz a análise dos últimos 5 jogos, com o mandante, com o visitante e os últimos 5 jogos seguidos, né? E faz uma análise de gols esperados aí na rodada, né? Para passar também os SGs para a rodada, depois as dicas por posição. Vamos ver aí se Rafael Veiga e Tiquinho valem a pena e se o Flamengo realmente é o maior favorito da rodada e tem que ser a base do time, né? Vamos lá, nos últimos 5 jogos, Botafogo, claro, destaque absoluto, 100%, líder do campeonato disparadaço, disparou muito o Botafogo. A gente vê alguns outros times indo bem nos últimos 5 jogos, Bragantino, São Paulo, Fortaleza, aí o Palmeiras vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza, o Grêmio também, mas todos ali meio confusos, né? O Botafogo realmente disparou do resto. A gente vê os times que estão mal, o Palmeiras aqui no Z4 aí das últimas 5 rodadas, né? Então, tomar cuidado aí com o Palmeiras. Aí eu quero passar a análise para vocês, olhando os mandantes, né? Análise de mando de campo. A gente vê, claro, o Botafogo com um mandante muito forte, não joga em casa nessa rodada, enfrenta o Santos fora. A gente vê o Bragantino muito forte em casa e o Flamengo. Queria destacar esses dois times aqui,
que vão ser, acho que são os dois maiores favoritos para a rodada. A gente tem que ter peça desses dois times, tá? E de destaque dos mandantes muito mal, a gente tem o Vasco aqui, o Cruzeiro, que são mandantes que não conseguem ganhar em casa, né? Muito curioso. E dos visitantes aqui, queria destacar o time do Atlético Mineiro, então vai ser um jogo complicado até para o Grêmio, tá? E aí destacar o Cuiabá, né? O Cuiabá que em casa vai muito mal, fora de casa vai bem, né? Então um potencial legal para o São Paulo, tá? O Palmeiras tem sido um mandante ok, né? Em frente ao Fortaleza, que tem sido um visitante mais ou menos, aqui o Fortaleza não tá bem fora de casa, então a gente vai comentar um pouco aqui sobre isso, né? Pegar os gols, e aqui a gente faz a análise dos gols esperados para pegar os melhores SGs, né? Vamos lá. O primeiro SG que eu vejo para a rodada muito interessante aqui é o do Bragantino, tá? O Bragantino que em casa tem sido avassalador, massacrando todos os times. É o time que mais gera chance de gol e o time que menos cede chance de gol. Enfrenta o Inter, que nos últimos 3 jogos está sem marcar, não vem criando bastante, mandou embora o Mano Menezes. Então, Bragantino, um grande potencial de SG para a rodada e um grande potencial de gols também. O segundo SG que eu gosto é o do Flamengo, tá? O Flamengo, ele tem cedido chance até para o adversário, mas nos últimos 5 jogos em casa só tomou um golzinho, tá? Enfrenta o América que vem fazendo gols, tá? Vem criando bastante. Então, a gente vai até falar um pouquinho sobre o Matheus Cunha. O Flamengo tem um potencial de SG legal, mas eu acho que vai ser um SG que eu chamo um SG tenso, né? Porque, assim, o outro time vai finalizar, o América Mineiro vai ter chance de gol, tá? Eu imagino nesse jogo. Mas é um SG legal. Eu gosto do SG do Botafogo, claro, enfrentando o Santos, né? Botafogo que vem de 7 jogos, se eu não me engano, sem tomar gol. Uma defesa muito sólida, o Santos vive um péssimo momento, então Botafogo é o terceiro SG. E aí os outros SG já estão mais abaixo, tá? Então, assim, eu acho que o jogo entre Palmeiras e Fortaleza tende a ser um jogo de poucos gols. O Fortaleza, nos últimos jogos visitantes, só fez 2 gols, tá? Enfrenta o Palmeiras que tem tomado gols, mas cede pouca chance, tá com uma eficiência defensiva baixa, então acho que aqui vai ser um jogo de poucos gols, acho que o Palmeiras pode ser um SG ok pra rodada. O jogo entre Cuiabá e São Paulo também tende a ser um jogo de poucos gols, tá? O Cuiabá que dificilmente faz gols em casa, em frente ao São Paulo que é uma defesa muito sólida, então SG legal de São Paulo, acho que até o do Cuiabá pode ser um SG legal. E o do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um jogo muito parecido com o do Curitiba, aí, o último jogo que ele fez. Enfim, o Goiás vive uma fase muito ruim, difícil é confiar no Cruzeiro em casa, mas é um SG legal para a rodada também, tá? E o Grêmio? O Grêmio eu acho que não vejo um potencial de SG muito bom, mas é um potencial ofensivo muito grande para a rodada, tá? O Grêmio é o time que mais cria chance jogando em casa depois do Bragantino, e é o time que mais tem feito gols, foram 13 gols nos últimos jogos, tá? E aí, o pessoal perguntou para mim de Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco, até para mostrar para vocês, a gente já se encaminhar aí para passar para as dicas por posição, eu gosto de olhar muito o Cartola FC Brasil aqui, que traz bastante estatísticas, né? O Vasco tem feito jogos assim, tirando o jogo contra o Flamengo, que foi no Maracanã, o jogo em São Januário, ou ele perdeu de 1-0 ou ele ganhou de 1-0, né? Tem sido jogos de poucos gols, vocês podem acreditar num SG do Atlético Paranaense. O problema é que o CAP fora é muito mal, tá? Perdeu do Fortaleza, perdeu do São Paulo, empatou com o América Mineiro, perdeu do Braga, só foi ganhar lá do Internacional na rodada 5, tá? Então, difícil de confiar. Eu ficaria realmente com esses que eu falei, tá? Mas, enfim, passamos confrontos, já vimos aqui a questão da live, dos jogos aqui, qual que eu acho mais favorito. Então, vamos agora para a questão das dicas por posição mesmo, né? Deixa eu vender todo mundo aqui, entrar na nossa página. A gente vai vender todo mundo aqui no nosso time e vai começar a escalar, né? Vamos lá. Eu vou começar falando do meio de campo para a gente já falar se o Rafael Veiga vale a pena ou não vale a pena, tá? Então, vamos lá. Começando no meio de campo, eu gosto de olhar o Cartola FC Brasil aqui, tá? Como eu comentei para vocês, só mostrando aqui os suspensos, que eu sempre mostro aqui, a gente tem o Roger Guedes e o Vitor Cuesta suspensos, que são grandes baixas na rodada, tá? Mas, enfim, vamos passar para os prováveis aqui, pegar as dicas de meio de campo, passar para vocês com bastante detalhamento estatístico, né? Bom, primeira coisa, em relação ao confronto, eu falei que eu acho que tem que ser um jogo de poucos gols, tá? O jogo entre Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras tem vivido uma fase bem turbulenta, são 7 jogos sem ganhar. Eu tô, inclusive, com a camisa do Palmeiras aqui. É um jogo bem complicado no Palmeiras, o Fortaleza que é um adversário chato, muito bom, bem treinado pelo Vojvoda. Então, um confronto difícil. O Veiga vive uma fase muito dura, tá? Eu comentei que desde a rodada 7, se eu não me engano, desde a rodada 6, que ele não passa de 4 pontos, tá? Verdade que nos últimos jogos ele melhorou um pouquinho os dados estatísticos dele, tem gerado mais scout, tá? Enfrenta um time do Fortaleza que mitou o Arrascaeta no último jogo fora de casa aí, mas foi bem específico. Contra o Cruzeiro, nenhum meia foi bem. Contra o Botafogo, nenhum meia foi bem. Então tem um jogo bem difícil, tá? Eu, por enquanto, não vou confiar no Veiga nessa rodada. É um cara que tá bastante caro, né? Se a gente olhar a escalação aqui, 17,17, uma rodada que vai estar cara, tá? Então, por enquanto, eu não vou confiar no Rafael Veiga. Acho que pode ser uma indicação aí, a gente se aprofunda na sexta-feira, no vídeo de atualização.
mas por enquanto eu não vou confiar no Rafael Veiga, tá? Já no Arrascaeta, eu acho que tem que ter na rodada, tá? Como eu falei, o Flamengo é um dos times maiores favoritos para a rodada, junto com o Bragantino ali. O América Mineiro tem uma defesa muito frágil, principalmente jogando fora de casa, um time que cede muito espaço para o time adversário. Se a gente olhar aqui o retrospecto do Arrascaeta, bom, do Arrascaeta, não precisa muito falar dele, é um cara que gera muito scout. No último jogo ele tinha um jogo bem difícil contra o Fluminense, né? Me arrependi até de ter escalado ele, mas nesse aqui ele tem um jogo muito bom, tá? O Marcelino Moreno 5.8, Zaratio 7.4, o Villaçante fez 12.8, Eduardo 8,5, então uma recorrência muito grande do América Mineiro ceder ponto para meia, tá? Então, o Arrascaeta tem que ter. Já o Gerson, acho que dá para dobrar, é um cara interessante para a rodada. Eu não vou dobrar porque eu vejo bastante meia. Essa rodada é uma rodada com bastante espaço para escalar meio de campo bom, tá? Bom, a gente tem, como eu falei, acho que outro jogo que tende a ser de gols aí é Grêmio Atlético Mineiro. O Grêmio é o time que mais faz gol em casa, né? A gente tem um ataque muito positivo e a gente fica naquela dúvida eterna, né? Bitelo, Cristaldo ou Villaçante. A gente se aprofunda mais no nosso vídeo de sexta-feira de atualização, com aquele aprofundamento ali no dossiê, né? Mas, como eu falei, como eu acho que tem que ser um jogo de gols, eu vou apostar por enquanto no Cristaldo. Acho que ele é o jogador mais ofensivo desse time, né? O Villaçante é mais um volante ali que desarma bastante. O Bitelo tem jogado ali como ponta, né? Então tem um potencial ofensivo legal, mas não tem tanta participação de gol. O Cristaldo tem ainda o pênalti a seu favor, então eu vou escolher ele, tá? Para mim tem que ter os dois no time. Aí a terceira vaga, acho que tem vários nomes interessantes. Eu quero destacar aqui alguns nomes. Tem o Rojas, que vai estrear do Corinthians, um cara muito interessante. Eu não gosto de escalar jogador que vai estrear, prefiro ter mais dados sobre eles. Não vou escalar, mas para quem quiser usar pode ser um nome interessante. A gente tem aqui o Marcelino Moreno do Curitiba, para quem tiver sem cartoleta. O time do Fluminense, eu falei contra o São Paulo, o Luciano fez gol. É um time que cede muito espaço para o adversário. O Marcelino Moreno é um cara que tem uma média básica bem legal, finaliza legal, é uma aposta legal. E eu quero destacar aqui, olhando os dados do Cartola FC Brasil, o Lucas Evangelista do Bragantino, é um nome bem legal para a rodada, tá? Custa poucas cartoletas, 8.19, uma rodada da cara é um cara interessante, tem pontuações legais de média básica, é corredor de bola parada, enfrenta o Inter que vem imitando meia doidado. Martinelli mitou, Juninho mitou, o Bruno Gomes não mitou, mas fez 4.9 aqui, Lucas Lima mitou, Villaçante também, então vários meias mitando contra o time do Internacional, e eu quero ter uma peça do Bragantino aí no setor ofensivo, tá? Então vai ser minha aposta, ao invés de a gente apostar, colocar o Rafael Veiga, eu vou buscar um Lucas Evangelista, tá? Não vou passar para ataque agora aí para falar do Tiquinho, vamos passar para lateral, que eu acho que é interessante. Lembrando, a gente se aprofunda também na lateral no vídeo de sexta-feira aí, em que a gente faz o seguinte análise, né? A gente pega aqui no Footstats a perda de posse de bola e cruza aqui no Joga 10 News, né? Que é um site que traz as escalações, quem que o cara vai enfrentar, para ver onde tem os potenciais desarmes interessantes para a rodada, tá? Bom, quero já começar destacando a questão do Marlon, unanimidade para a rodada, não tem como deixar de fora, tá? Na última rodada, o Arana, jogando de lateral esquerdo, Arana que não desarma ninguém, desarmou 3 vezes ali lateral esquerdo, enfrentando o Goiás, jogou por ali o Anderson Oliveira, que é um cara que eu já tinha comentado contra o Santos, ele jogou na lateral direita, né, jogou do lado direito, e o João Lucas desarmou a doidada, então se ele realmente cair por ali, pelo menos é a escalação que está até agora no Joga 10 News, tá? Deixa eu até mostrar para vocês, que essa foi uma análise que eu já fiquei de olho. Cadê o Cruzeiro aqui, ó? Esse Anderson Oliveira, se ele cair realmente do lado do Marlon, bom, o Marlon é unanimidade de qualquer jeito, mas se cair, é outra vez potencial de capitão para a rodada, tá? Marlon é um cara muito interessante de unanimidade. A segunda vaga de lateral, acho que está bastante em aberto, tá, pessoal? Vou comentar alguns nomes que eu acho interessante. A gente tem a volta do Rubens, mas enfrentando o Bitelo, que perde bastante posse de bola. Mais difícil de confiar aí no Rubens, tá? Num jogo que ele não vai ter SG, é complicado. Dos laterais do Botafogo, a gente tem aí de Plácido e o Marçal, tá? Os dois desarmam bastante, tem o potencial de SG. O lado do Santos, o Marçal tem mais potencial nessa rodada, tá? O de Plácido deve enfrentar o Mendonça, que perde menos a posse de bola do que o Lucas Braga, mas são dois nomes interessantes para a rodada, tá? A gente tem o Piquerez enfrentando o Marinho, aí, potencial grande de desarme para o Piquerez. E a gente tem o Bruno Pacheco também, do outro lado, enfrentando o Arthur, também um cara interessante para a rodada. São duas opções legais, tá? A gente tem o Sander, que sim vai bem, enfrentando ali Bruno Rodrigues, Matheus Vital, que perdem muita posse de bola. Pode ser um cara interessante. Mas os dois caras que eu vejo com maior potencial para você fechar a sua lateral aí são Ayrton Lucas e Juninho Capixaba, tá? Vou aqui no Cartola FC Brasil para destacar um pouquinho os scouts deles, né? A gente faz essa análise mais detalhada para vocês. Deixa eu pegar aqui o Juninho Capixaba e o Ayrton Lucas. São contextos diferentes, tá? Os dois têm potencial de SG, são os maiores favoritos, né? Como eu comentei.
O Flamengo está sendo a base dos times para a rodada, né? O Ayrton Lucas não é o cara mais armador, 18 desarmes em 14 jogos. Ele enfrenta um time do América Mineiro que não tem cedido tantos desarmes para laterais, mas uma coisa interessante é que tem cedido muita participação ofensiva, ó. Vitor Luiz fez gol, Diogo Batista deu assistência. Aqui contra o Galo pulou, mas contra o Grêmio, Reinaldo justamente jogando pela esquerda aqui, 2 assistências. O Di Plácio deu assistência também. Aderlan deu assistência. Então, tá cedendo muito espaço pelas alas. O Ayrton Lucas é um cara ofensivo, como eu falei. O Flamengo é o time que tem maior potencial ofensivo para a rodada, é um cara muito interessante. E o outro que eu tô bastante em dúvida é o Juninho Capixaba, tá? Nos últimos 6 jogos do Juninho, 5 jogos, a menor pontuação do Juninho Capixaba foi 7.2. Ele foi o melhor lateral do ano passado do Cartola, é um cara muito bom para Cartola, desarma bem, cobra algumas bolas paradas, né? Chega muito bem à frente. Enfrenta um time do Internacional que tem cedido bastante desarmes laterais, né? Marcelo mitou na última rodada. Então, tô bastante em dúvida entre os dois, tá? Por enquanto, até pela questão das cartoletas e porque eu acho que eu não vou ter nenhuma peça defensiva mais do Bragantino, eu vou com o Juninho Capixaba aqui na nossa lateral, tá? Vamos comentar aqui dos goleiros pra gente passar pro nosso ataque, falar se o Tiquinho Soares vale a pena na rodada. Já falei que o Veiga eu acho que não vale tanto, mas vamos lá. Goleiros pra rodada, como a gente comentou, a gente tem alguns potenciais de SG. Os 2 goleiros que eu vejo com maior destaque aqui são o Lucas Perry, do Botafogo, tá? E o Matheus Cunha, do Flamengo. Como eu falei, acho que o Matheus Cunha vai ser um goleiro muito exigido na rodada, com potencial de SG. Ele tem feito muitas defesas, assim como o Lucas Perry, né? Se a gente destacar aqui no Cartola FC Brasil, inclusive, são os 2 goleiros com melhor média na competição, né? O Lucas Perry e o Matheus Cunha. E se a gente olhar aqui, ó, o Lucas Perry é o goleiro que mais fez defesa no campeonato, 67 defesas, e o Matheus Cunha tem 53, mas é a melhor média, né? Porque o Lucas Perry jogou mais jogos do que o Matheus Cunha. Então, 2 goleiros que fazem bastante defesas. O América Mineiro tem esse potencial, o Matheus Cunha vai muito bem em casa, então é um goleiro legal para a rodada. E o Lucas Perry, se a gente olhar o Santos aqui, é um time que tem finalizado bastante. 3, 4 defesas sempre, potencial de assistir na rodada. Eu estou bastante em dúvida entre os dois, tá? O ruim deles é que os dois estão bem ruins para valorizar, né? Mitaram na última rodada. A gente estava com o Lucas Perry, muita gente foi de Matheus Cunha, os dois foram muito bem. Então, a valorização deles vai estar bem difícil aí. Por enquanto, eu acho que eu vou com o Matheus Cunha, tá? Acho um goleiro melhor para a rodada, aí, mais baratinho também. E aí, por exemplo, Eduardo, eu não quero ir com eles porque eles estão muito ruins para valorizar. Quem você indica? Aí eu acho que a gente, pensando no SG, a gente tem um Rafael ou Walter até aqui. Eu prefiro um pouco mais o Rafael, tá melhor para valorizar na rodada, tá? Eu acho que um cara interessante para a rodada aqui, com potencial de SG, é o Cleiton do Bragantino, tá? É um cara que o Bragantino tem cedido muito pouco espaço, ele vai precisar de pouquinho para valorizar, só fez meio ponto na última rodada. E um goleiro estratégico para a rodada, o que é um goleiro estratégico? É o João Ricardo, tá? Fez -1. Eu acho que o Palmeiras é um time que tem finalizado muito, né? Criado muita chance e sido pouco efetivo, né? Se a gente até olhar aqui no Cartola FC Brasil, o João Ricardo, aqui o número de finalizações do Palmeiras, ó. O Palmeiras tem feito 3, 5, 5, 5, 7. Eu acho que o Palmeiras não vai fazer 3 gols no Fortaleza, então é um goleiro que vai fazer ali seus 3, 2, 3 pontinhos. Se pegar um SG, pode imitar, né? E vai valorizar na rodada. Então, pode ser um goleiro interessante. Mas, por enquanto, realmente, eu vou com o Matheus Cunha. Acho que é o goleiro melhor para a rodada, tá? Vamos com ele aqui no nosso time. Agora eu vou passar, assim, para o nosso ataque, tá? E vamos começar justamente falando se o Tiquinho Soares vale a pena na rodada, tá? Bom, primeiro, pessoal, o confronto entre Botafogo e Santos é um confronto muito favorável. O Botafogo vive um momento muito bom. Se a gente voltar ali no nosso dossiê da rodada, a gente vê aqui, ó, nos últimos 5 jogos, se a gente pegar, o time do Santos tomou 15 gols, é o time que mais tomou gols, média de 3 gols por jogo, tomou um monte de gol do Goiás, mesmo quando ganhou, tomou uma goleada do São Paulo. O Tiquinho Soares, se a gente olhar aqui no site que eu gosto de trazer bastante para vocês também, o Football Reference, né, que traz bastante estatísticas para cada jogador. O Tiquinho Soares ainda é o jogador que tem mais expectativa de gol no campeonato, 8.2, tá bem à frente do segundo, que é o Vitor Roque. Ah, mas é por causa do pênalti. Se tirar o pênalti, realmente ele não é o primeiro, mas tá no top 10, então é um cara que tá jogando muito bem, gerando muito jogo, e enfrenta um time do Santos que tá tomando muito gol, né? E se a gente até olhar, o Santos tem imitado vários atacantes, tá? A gente vê aqui, ó, o Guilherme Marques imitou na última rodada, o Everton Cebolinha foi bem, Iri Alberto meteu gol, Luiz Adriano meteu gol, então vários atacantes imitando contra o Santos. Por isso eu acho que no Tiquinho Soares ainda dá para confiar, sim, vou escalar ele, tá? Meu segundo nome de atacante, não dá para deixar de fora, como eu falei, o Flamengo é o maior favorito e é o grande base para a rodada, né? E então o segundo nome que eu vou ter é um atacante do Flamengo, tá?
Por enquanto, quem tá provável, e a gente vai ter escalação, isso vai ser muito importante pra gente, é o Gabigol que tá provável. Tá em dúvida, eu acho que vai ficar uma dúvida entre ele ou o Pedro, quem que joga, tá? Mas o grande destaque é o América Mineiro, ó. Alex Manga, a gente tava com ele aí, quem pegou nossa dica de aposta na última rodada aí, o Alex Manga na rodada contra o Curitiba, a gente escalou no nosso time principal, mitamos com ele aí. O Robson também mitou nessa rodada, mas a gente teve o Hulk mitando, o Pavon também, Luiz Soares mitou, Júnior Santos. É assim, eu já falei isso em vários vídeos, o time do América Mineiro é o time que mais toma gol de atacante, recorrência bizarra, tá? E o Flamengo é o grande favorito da rodada, então a gente, por enquanto, só tem informação de que vai o Gabigol, ele tá provável, tá no Joga 10 também, tem que ter na rodada, tem que ter unanimidade na rodada. A terceira vaga do ataque, eu acho que tá mais em aberto, tá? Um nome que eu quero destacar aqui é o Luiz Soares. Por enquanto, eu acho que vai ser ele que vai estar no nosso time aqui, tá? É um cara que em casa, vocês sabem do potencial do Soares, né? Jogador de Barcelona. Melhor média do campeonato, passou o Tiquinho Soares, inclusive, tá? Precisa ver os jogos da Copa do Brasil, que vão ter aí no meio de semana, né? Flamengo e Grêmio. Vão jogar lá no outro meio de semana, São Paulo e Corinthians também. Não sei se vão poupar, porque no meio de semana aqui não vai ter jogo, então vamos descansar uma semana inteira. Eu acho que vai com o time titular aí, o Soares tem jogado recorrentemente em casa. E em casa o cara é bizarro, né? Eu escalei no último jogo, falei que em casa ele tinha média de básica de 5 pontos, sem gol e sem assistência, só com finalização. Contra o Botafogo, que é um time difícil, meteu 9,7, tá? Enfrentando o Galo, que vive uma fase difícil não ter o Soares aqui, vai ser meu atacante, tá? Meu trio de ataque. Tem outros nomes interessantes, o Grêmio é um time que faz bastante gol e toma, então o Hulk pode ser um cara interessante, tá? A gente tem o Vitor Roque vivendo um grande momento, mas os atacantes contra o Vasco não tem ido tão bem assim, tá? Tem vindo um momento difícil aqui o time do Vasco, os atacantes que enfrentam o Vasco em casa, tá? Como eu falei, jogos de 1-0 ali, jogos bem truncados. O Atlético Paranaense, como eu falei, vive um momento mal fora de casa, então não vou escalar o Vitor Roque, mas pode ser um cara interessante, faz dele inacreditável. A gente tem o Bruno Rodrigues aí pra vocês apostarem, né? Eu não confio nele em casa, até falei no último jogo, achei um jogo parecido com o Goiás, com o Curitiba, né? Não vou escalar. Eu acho que uma aposta legal é o Alex Manga, tá? A gente falou do Luciano na última rodada que o Fluminense jogou fora de casa contra o São Paulo. Ele é um cara muito importante para esse time do Curitiba. Com ele, o Curitiba cresce muito o nível, tá? O Fluminense vai estar sem o Cano, então Alex Manga é um cara interessante para a rodada. A gente tem outras apostas aí, Eduardo Sacha, Arthur. Mas eu ficaria realmente nos três que eu falei, acho que são três que têm maior potencial. Bruno Rodrigues vocês podem apostar, Vitor Roque pela fase, e o Alex Manga acho que é uma aposta interessante, tá? Mas eu ficaria por aí. Vamos para a zaga, que tá complicado de escalar um zagueiro, tá? A gente tem várias questões, por exemplo, se a gente pegar os SGs da rodada, eu falei do Flamengo, o Léo Pereira não tá comprovável aqui, né? Então, eu não confio muito no Davi Luiz e no Fabrício Bruno para Cartola, não gosto deles. Se o Léo Pereira for para jogo, a gente vai ter a escalação, ele vai estar no nosso time com certeza, tá? Sem ele, ele não tá comprovável, eu não costumo escalar quem não tá provável aqui. O segundo nome que a gente pensaria de SG, do Bragantino, Luan, Patrick e Natan não dá, Eduardo Santos tá machucado. Do Botafogo, escalar ali não tem o Cuesta, né? O Adrielson não é tão bom, Felipe Sampaio também não dá para confiar. Tá complicado, né, de escalar um zagueirinho bom, né? O zagueiro primeiro que eu vou destacar aqui é o Arboleda, tá? Como eu falei, a gente já vai partir pros SGs mais ousados. Um é o do São Paulo. O São Paulo é um time muito bom jogando como visitante, cede poucas chances de gol. O Arboleda é um cara seguro ali, sempre faz seus desarmes, tem um potencial na bola aérea ofensiva. O Cuiabá cria poucas chances de gol. Vamos escalar o Arboleda aqui, tá? Alguns nomes que eu acho interessante para a rodada, o pessoal falando do Gomes, acho que ele vai estar entre os mais escalados aí, pelas poucas opções que tem. O Palmeiras, é bom lembrar, teve a volta do Murilo aí, né? O Murilo que se machucou contra o time do Barcelona de Guayaquil, ficou um tempão fora. O Palmeiras vinha sendo um time muito seguro defensivamente, com ele e o Marcos Rocha, né? Os dois se machucaram num período parecido, o Palmeiras viveu uma fase horrível, né? Desde que ele se machucou, inclusive, aí que o Palmeiras começou a bancarrota aí, né? Mas ele voltou no último jogo contra o Internacional. O Palmeiras foi muito seguro na defesa, se deu pouquíssimas chances. Voltaram os dois, Marcos Rocha e Murilo. Então, acho que o Palmeiras tem um potencial de SG sim para a rodada. O Gomes é interessante, mas se a gente tiver a escalação do Murilo, eu vou escalar o Murilo, tá? É um cara que eu gosto muito no Cartola. Mas como eu falei, não costumo escalar jogador que não está provável, só se a gente tiver mais informação depois, né? O Gomes eu não vou escalar, não vive um bom momento no Cartola. Eu gosto do Kahneman, tá? É um cara que desarma bastante, acho que não tem potencial de SG, mas desarma bastante, enfrenta o Hulk, que é o cara que mais perde posse de bola, né? Então pode ser um cara interessante, mas para esse esboço aqui a gente vai com o Adrielson, tá? Não confio tanto no Adrielson, mas é um SG legal do Botafogo, não tô com nenhum SG, é um cara baratinho, vamos escalar no nosso time, tá? Mas a gente vai se aprofundar depois. E de técnico,
Claro, os dois maiores favoritos da rodada acho que são os dois melhores técnicos. Técnico é isso, se pensar os times mais favoritos, é Sampaoli ou Pedro Caixinha, tá? Um dos dois. Eu acho que eu já escalei dois jogadores do Bragantino aqui, o Vinho Capixaba e o Lucas Evangelista, e tô com não tanta peça aqui do Flamengo, então eu vou escalar o Jorge Sampaoli de técnico, tá? Mas como eu falei, é questão de estratégia. Se, por exemplo, você foi com o Ayrton Lucas, que o Flamengo é a base da rodada, dobrou com o Gerson aqui, daí eu acho que é importante ter um Pedro Caixinha aqui para mudar a sua estratégia. Técnico mais barato tá difícil na rodada, tá, pessoal? Acho que dá para economizar em outras posições e escalar um técnico legal, um dos dois, tá? Capitão para a rodada, acho que os jogadores do Flamengo são os capitães indicados, tá? Porque o Flamengo é o maior favorito, base para a rodada. O Soares é um cara interessante, tá? Para se escalar aqui. É um cara muito bom em casa, né? Mas como eu falei, eu acho que a base é o Flamengo, é o time mais favorito para a rodada. O Gabigol, como eu não tenho certeza se ele vai para o jogo, meu capitão vai ser Diordem da Arrascaeta, né? É meu xodó, na última rodada eu me arrependi de escalar ele, mas essa rodada tem um grande potencial, é um cara muito bom de cartola, vai ser nosso capitão aí para a rodada, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Como eu falei, muito obrigado a todo mundo que veio acompanhando. Monetizamos o canal, chegamos às 4.000 horas. Muito obrigado. O canal aqui é sempre com muita análise. Deixem nos comentários o que vocês quiserem, o espaço é de vocês. Entre no nosso grupo do WhatsApp e é isso. Até o próximo vídeo. Falou!